Está começando mais um CarneCast, o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos carnes de forma fácil, descomplicada, muito simples. Rapaz, roubaram minha introdução, viu? Eu nem vou falar nada. Já tá valendo desde aí? Então tá bom, é isso aí, ó, começou. Eu tô aqui com ele, amigo, você expert no assunto, Carlos Guerra. Era pra fazer uma brincadeira e ficou definido como... Tá valendo. Acho que eu falei até coisa errada lá. Mas isso é o que nós vamos falar agora. Às vezes você manda um negócio para analisar, o negócio tá diferente, sai uma análise diferente. Vamos falar sobre divergências de análises, que são três principais pontos, né? Três principais análises que nós pensamos para falar aqui. Mas antes de falar disso, se você acha que faz sentido, não sei se você já curtiu, se você já se inscreveu, clica aí no sininho, se inscreve no canal, vira nosso seguidor aqui no Spotify, enfim... Compartilha esse conteúdo, aproveita que esse é um meio de comunicação em massa para levar essa informação para todo mundo que você acha que já teve problema com análise ou alguém que você sabe que já teve problema com análise. Nós vamos falar sobre três principais divergências de análise que vira e mexe a gente encontra, que se depara por aí. Primeiro delas, amido. Do nada aparece amido. O que é isso? Do nada aparece amido. O cara coloca 2% de amido, manda para um laboratório e dá 4, manda para outro laboratório dá 1 ou não dá nada, manda para outro laboratório dá os 2. É um tema muito complicado, Lucas. Eu já trabalhei em laboratório de análise, estagiei, né? Não trabalhei em laboratório de análise e eu sei, apesar de fazer bastante tempo, eu sei o que rola ali nos bastidores. Primeiro que assim, se você pegar laboratórios de análise, eles cobram barato, se você for pensar o custo da análise. Eles têm um custo muito apertado, então eles têm que espremer ao máximo os custos ali. Isso às vezes acaba comprometendo muito o conhecimento de quem executa as análises. Não que o pessoal que executa análise de laboratório aqui não entende, mas às vezes não entende o contexto como um todo. Às vezes tem uma demanda de análise, pelo menos quando eu trabalhava em laboratório, às vezes tinha demanda muito alta de análise. Numa semana eram muitos produtos para entregar, tinha prazo para entregar aquelas análises. Então, e a gente tem problemas com metodologias de análise também, que elas não são adaptáveis a algumas situações. Falar de análise de amido, então, para a gente entender o que pode interferir em algumas análises, a gente escolheu 3 para falar hoje, para não ficar muito longo, mas a galera aí comenta também. Se você tem algum problema com alguma análise que a gente não falou, a gente pode fazer isso de uma série e vai tratando, porque todas as análises praticamente geram problemas às vezes. Às vezes a gente pega uma análise de um condimento que dá muito mais de 100%, você somar os valores ali, ou que não chega a 20% os valores todos. Então tem muito problema de divergência com a análise. Você perguntou de amido. Então vamos tentar entender um pouquinho o que rola na análise de amido. Análise de amido, a gente fala muito de microbiologia, a gente fala que o micro-organismo não tem CPF, né? Não fala, a gente tem que investigar. Os produtos também, a gente tem que investigar o que tem ali através de reações químicas. O amido é um carboidrato, ele é um carboidrato de cadeia longa, e ele é um carboidrato considerado não redutor. E a análise que a maioria dos laboratórios faz para detectar amido, a análise quantitativa, porque eu tenho duas, tá? Qualitativa, que vai me dizer se tem ou não tem, que é basicamente eu pingar uma solução de Lugol, uma solução que contém iodo, e se ficar azul, o amido reage com o iodo e forma um componente azul. Se não ficar castanho, não tem. Se ficar azul, tem amido. Mas a análise quantitativa de amido é uma análise de quantificação de carboidrato não redutor. Vai falar quanto que tem. Quanto que tem, de carboidrato não redutor. Então é uma análise feita por uma titulação de Fehling, uma titulação que é complicada de fazer, tem temperaturas ali para se estabelecer o ponto de viragem. Não é uma titulação muito simples de fazer, como soda e ácido numa solução com fenolftaleína, por exemplo, que vira para rosinha ali e fica tudo fácil de ver. Fehling não, é azul, fica uma cor, é difícil de ver a viragem ali. Um técnico experiente, obviamente, consegue fazer. Mas, primeiro, para mim quantificar a quantidade de carboidrato, essa análise, ela quantifica carboidratos redutores. E eu quero quantificar carboidratos não redutores. Então, o que eu faço? Eu faço uma quantificação numa amostra, eu tenho uma amostra lá, eu quantifico quanto de carboidrato redutor eu tenho ali. Me dá um número. Aí eu pego aquela amostra, acidifico ela,
e faço um tratamento térmico. Eu faço a hidrólise do carboidrato não redutor em carboidratos menores que vão se tornar carboidratos redutores. Então eu faço a hidrólise das moléculas de amido. E aí eu quantifico novamente os carboidratos redutores. E aí a diferença do que tinha antes do que eu tenho depois da hidrólise, ou seja, porque eu tinha antes da hidrólise, é o carboidrato não redutor que eu tinha ali. É a diferença dos carboidratos de cadeia longa para os açúcares. O que acontece é que eu não tenho só amido, que é carboidrato não redutor. Por exemplo, se eu pegar uma proteína de soja texturizada, que vai ter 50%, 51% de teor proteico, e ali uma quantidade de umidade de 5%, 6% e o resto é carboidrato, grande parte desses carboidratos são carboidratos não redutores. E muitos deles podem ser hidrolisados junto nessa análise de hidrólise e serem quantificados como amido. Então é uma análise que demanda outros. Tem um trabalho publicado numa revista, eu acho que é Frigonews, uma revista comercial do setor, que mandaram se analisar em 5 laboratórios diferentes, formulações conhecidas que iam de 0 a 5% de amido. E os laboratórios encontraram resultados completamente diferentes. Encontraram resultados muito acima do que tinha colocado, resultados abaixo, o que mostra que realmente esta é uma análise que não é confiável. Se você pegar a galera que faz salsicha aí, sabe, o limite de amido em salsicha é 2%. Eu não coloco 2% de fécula, eu coloco sempre um pouquinho menos, porque eu sei que tem outros açúcares aí. Galera que trabalha muito com proteína texturizada de soja também sabe. Certamente já teve que responder a pergunta: você está colocando amido na sua proteína de soja? Porque eu mandei analisar a sua proteína pura e deu análise de amido. Então, é uma análise realmente que gera polêmica e não tem o que fazer, contestar resultado e acompanhar a metodologia. Na minha visão, tem problemas de metodologia. Tem metodologias mais avançadas, cromatográficas, tem, mas os laboratórios não têm recurso suficiente para utilizar, então Quanto você vai custa utilizar. Isso, né? Exatamente, exatamente. Esse é o primeiro ponto, então, desmistificando sobre a análise de amido. O problema a análise é feita pela diferença de uma coisa que você consegue, de duas coisas que na verdade você consegue quantificar, né? Os carboidratos totais e os redutores. Então, o que sobrar dali são os não redutores, só que existem outros não redutores no meio do caminho, então por isso que dá essa divergência. O segundo ponto, análise de proteína. Esse é outro ponto que sempre causa estranheza, né? A proteína que você está mandando aí tem um teor abaixo de teor proteico, o que é que está acontecendo, enfim, por que dá tanto problema em análise de proteína? Quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava numa empresa que fabrica até hoje proteína de colágeno. E nós tínhamos essa proteína numa fábrica que mandava para outra fábrica que analisava o teor proteico disso aí. Uma proteína de colágeno ele tem 90, 91, 92% de teor proteico. E a gente não conseguia quantificar isso. Quantificava 80, 85, 84. Isso acontece muito, às vezes, com produtos com alto teor de proteína. Você não consegue quantificar com proteínas muito complexas. De novo, vamos à metodologia que é utilizada pela maioria dos laboratórios. É o tal do Kildall. É uma metodologia longa, demora ali pelo menos 2 dias para você fazer. E ela não analisa proteína, ela não olha ali e fala proteína, tem tanto de proteína. Ela analisa a quantidade de nitrogênio que tem ali. Então o que você faz? Você faz uma digestão dessa proteína, faz uma digestão da amostra como um todo, e aí você com ácido sulfúrico, e aí esse ácido sulfúrico vai quebrar a proteína em aminoácidos. E aí você faz uma neutralização desse aminoácido com hidróxido de sódio, e esse aminoácido você consegue formar o NH3, que é volátil. Você faz uma destilação desse NH3 e coleta de novo numa solução de ácido fraco, que aí não é ácido sulfúrico, ácido bórico, algum ácido fraco do outro lado. Você coleta esse gás que está sendo destilado com NH3, quando ele entra em contato com o ácido, ele vira NH4, amônio. E você quantifica esse NH4 através de uma titulação. Tá vendo quantos processos que eu tenho para interferir nisso aí? Vamos começar lá no início. Primeiro eu tenho que conseguir digerir toda a minha amostra. Então, se eu digerir
Quando eu tinha a proteína de colágeno lá no início, eu tinha uma matéria com muita proteína. Quase tudo ali era proteína. 90 e poucos % daquilo ali era proteína. E aí eu não conseguia quebrar tudo, porque a metodologia mandava eu pesar, acho que era 2 gramas. Eu fiz uma adaptação na metodologia para começar a pesar 0,2, 0,1 grama. Aí eu consegui hidrolisar tudo. Essa foi a mudança que eu fiz, que a gente começou a passar a quantificar os 92% que tinha de proteína no produto. Porque eu analisava proteína, analisava umidade, analisava carboidrato, analisava centesimal completo, não fechava o 100%, porque eu não estava quantificando a proteína corretamente. Depois, nessa neutralização, esse aparelho, esse destilador, né, da metodologia de Kildow, a neutralização tem que garantir que eu neutralizei todo. Senão não transforma, se eu não neutralizar todo, e eu não estou com um pH-metro ali para medir aquilo, é num tubo fechado, é visual. Vai mudando de cor, muda a aparência, às vezes ela turva porque forma sal, às vezes ela escurece um pouco. Então, eu tenho que garantir que eu coloquei um excesso de soda, de hidróxido de sódio, para a quantidade de ácido sulfúrico que eu tinha usado para fazer minha digestão. Lá atrás, eu tenho que neutralizar todo o ácido sulfúrico, senão eu não formo NH3, e ele não vai ser volátil, ele vai continuar no tubo ali embaixo. Quando eu destilo para lá, eu tenho que tomar cuidado para que o bico onde sai o gás esteja totalmente mergulhado no ácido, senão isso vai volatilizar. Ele é volátil, ele vai sair para o ambiente. Ele tem que ser recuperado pelo ácido, formar o NH4 para ficar no ácido, para ser líquido novamente. E depois ainda eu tenho a titulação. Pensa bem em titulações, todos os fatores, as padronizações das soluções todas que se envolvem, ponto de viragem. Eu tenho vários interferentes na análise onde eu posso não quantificar, não hidrolisar tudo, não quantificar, deixar nitrogênio para o meio do caminho ou errar numa solução. É uma análise longa que muitas das vezes dá problema. Por isso que as análises têm que ser feitas em triplicata, no mínimo em triplicata. E aí ainda vem a questão de... Eu estou quantificando nitrogênio, Lucas. Eu não estou quantificando proteína. As proteínas têm quantidades de nitrogênio diferentes por grama de proteína. E aí eu tenho um fator que, por exemplo, se eu estou analisando uma proteína de soja, é 6,25. Se eu estou utilizando colágeno, esse fator, para converter quantidade de nitrogênio em teor proteico, é 5,55. Por quê? A proteína de colágeno tem mais nitrogênio do que a proteína de soja, por conta dos aminoácidos terem mais nitrogênio. Então, mas e se eu fiz uma mistura de colágeno e soja? Que fator que você usa? E isso está dentro de uma carne, por exemplo. E se eu tenho uma carne que tem um teor de proteínas de colágeno maior do que uma outra carne com mais tendão, por exemplo, ou uma formulação de produto que tem uma concentração variável de pele ali de produto. Então, tudo isso está implícito em eu conseguir quantificar ou não. Sem contar que eu posso quantificar outros nitrogênios ali também, né? Em carnes a gente não tem muito, tem o nitrito, tem alguma coisa, mas é na ordem de ppm. Mas se eu falar de outros alimentos, eu posso ter outros interferentes, assim como eu tenho no amido também. Então, ela é uma análise complexa. Novamente, tem outras metodologias? Tem equipamentos que em 3 minutos te dão uma composição centesimal completa do alimento. Mas quanto custa? Exatamente. Então, o principal ponto interferente é qual é a mistura de proteína que está ali dentro e o número de interferências que pode ter, porque tem muitas etapas até a análise ser concluída, né? Sim. O outro ponto que chama muita atenção também, que várias vezes, isso nós já recebemos diversas contestações sobre análise de nitrito. Toda vez parece que é um problema que uma vez a cada 15 dias aparece. Mandei meu produto analisar e está divergente aqui a quantidade de nitrito. Ou apareceu nitrato, enfim. Quais são os problemas que podem acontecer em análise de nitritos? O problema da análise de nitrito é a consequência disso, né? Uma análise de... O amido também, mas o nitrito se pega muito no pé do nitrito e você tem um limite que é de 150 ppm. E como o nitrito ele vai sendo degradado ao longo do shelf life do produto, ao longo da vida do produto, o Ministério não aceita contraprova para análise de nitrito. Então não aceita que você fale para o laboratório, faz de novo, que eu tenho uma contraprova aqui. Porque se são em tempos diferentes, a concentração de nitrito é dinâmica, então
Não vale. E se o laboratório erra na análise de nitrito, dá um resultado errado, o frigorífico vai levar uma autuação, vai levar uma multa. Isso gera muita insatisfação, porque o cara sabe que às vezes ele não colocou uma quantidade fora ali. Às vezes a análise dá resultados bem absurdos. A gente cansou de receber solicitações já para aumentar a quantidade de nitrito, porque o meu residual estava muito baixo. E na verdade estava sendo quantificado baixo. A análise de nitrito é uma análise colorimétrica. Eu faço uma medição de coloração através de um espectrofotrômetro. Então eu tenho que preparar a amostra, extrair a coloração dela, fazer o nitrito reagir, ele desenvolver a coloração, e aí eu comparo o resultado da amostra com uma curva que eu faço com uma solução de nitrito padrão. Então eu tenho que correr isso. Um dos grandes erros é a diferença da curva de calibração, que a gente fala, para a curva para o resultado da amostra. Às vezes eu tenho que calibrar meu equipamento, às vezes essa calibração muitas vezes não é feita. Mas se eu estou fazendo isso, por exemplo, num sal de cura, Lucas, é muito simples e eu não vou errar. Porque o sal de cura tem sal e nitrito, por exemplo. Ou às vezes sal, nitrito e nitrato, por exemplo. Mas se eu estou fazendo isso num produto cárneo, pensa em todos os componentes que podem influenciar na coloração do produto. Corante, eu tenho a própria cor da carne ali, da mioglobina, eu tenho ele vai turvar ao meio a carne, é uma matriz muito complicada, então eu tenho que preparar e retirar todos os interferentes de coloração. Aí que a amostra se torna complicada para produto cárneo. Para fazer em sal de cura, para fazer no nitrito PA, a metodologia funciona, que é uma maravilha. Quando eu coloco os outros interferentes, por exemplo, se você analisar um condimento que tem páprica, por exemplo, no condimento, ele já muda. Essas salsichas espanholas, né, que contém salsicha, sim, mesmo, que tem corante e urucum, já muda. Então, o laboratório ele tem que ter habilidade para adaptar a metodologia a cada produto, a cada concentração. Senão eu tenho muito interferente na análise. Aí vem resultado de nitrato, o cara não colocou nitrato, tem resultado de nitrato, bom, isso não pode ser só erro de análise. A gente já falou em outros episódios. Eu posso ter nitrato de vegetais, proveniente de alguma especiaria. Eu posso ter nitrato proveniente de água, que eu estou usando no meu ingrediente. Eu posso ter nitrato, que é uma conversão do nitrito a nitrato, que também é possível quimicamente ele converter de nitrito a nitrato. Não é só nitrato, nitrito, óxido, enfim. Ele tem a reação, é uma reação reversível também. Mas eu posso ter um erro na análise, na quantificação de nitrato, na quantificação de nitrito. Às vezes eu pego, eu coloquei aqui 150 ppm no meu corte temperado, mandei analisar 2 dias depois e deu 0. Essa análise está errada, cara. Está errada, é certeza que está errada. Ele não vai sumir dali em 2 dias. Sim. O nitrito, ele vai ser consumido, mas ele não vai sumir. Ou eu coloquei 150 ppm, veio a análise aqui somando nitrito e nitrato, está dando 250, 300, ou está dando 152. Então, assim, é uma análise muito complicada de nitrito. Em resumo, tudo isso que a gente falou de análise, cabe a palavra adaptabilidade da metodologia. Se eu quero analisar, bem, eu tenho que estudar a matriz que eu vou analisar e adaptar a metodologia, entender quimicamente o que acontece na metodologia para adaptar e driblar os possíveis interferentes os possíveis interferentes que a metodologia pode ter e me atrapalhar o resultado. Então olha aí, ó, se você está recebendo visita do fiscal, se as análises estão dando fora daquilo que era esperado, então aqui tem alguns pontos que vale a pena você se atentar, vale a pena você interpretar um pouquinho mais e levantar esse senso crítico sobre todas essas análises, das possíveis interferências, né? Não descredibilizando os órgãos que fazem a realização dessa análise, porque você viu aí que tem um monte de etapa, tem um monte de coisa que realmente acaba sendo difícil de conseguir analisar e dar um resultado que seja fidedigno, né? Aquilo que você tem na prática. Então, se você acha que faz sentido mandar esse episódio para alguém, clica aí no aviãozinho e encaminha esse episódio para aquele colega seu, aquele amigo seu que está tendo problema com a análise ou aquele que tem dúvidas com a análise, para que ele se prepare e não seja pego de surpresa. Esse foi mais um episódio. Estamos juntos. Valeu!